Bom, louvar a Deus, cantar com vocês esse coro, né? E quem quiser abrir na Bíblia, a gente vai ler Mateus 11, 25 ao 30. A gente vai ler. E o tema é o descanso para nossas almas. O verdadeiro descanso para as nossas almas. É o que Jesus está ensinando nesse trecho. E eu queria ler com vocês Mateus 11, 25 ao 30. Alguém não está me ouvindo? Não ia dar para responder. Quem está aqui, levanta a mão. Amém? É Mateus 11, 25 ao 30. O tema da minha Bíblia está assim: descanso para os cansados. Quem é cansado, o João que fica falando seu cansado toda hora. É para quem é cansado aí. Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos simples. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Novamente, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? É um texto conhecido, né? Eu acho que todo mundo já passou ali na praia ou em algum lugar e estava aquela fotinha de Jesus, meio cara de cansado até, né? Vinde a mim, né? De amarelo. Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos. Ele está se compadecendo da gente, está cansado também. E ele está chamando: vinde a mim, né? Que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É uma outra versão, mas a gente leu essa mesma passagem que fala sobre isso. E a vida é feita de ciclos. A gente está em mais um ciclo, terminando agora em dezembro, e um meu também que está terminando nesse ano. Eu agradeço esse ciclo novamente que passei com vocês, e esse novo ciclo temporal está para começar. Mas uma pergunta que é importante é: como que esse ciclo vai ser novo se nós continuarmos os mesmos? Nada vai ser novo se continuarmos iguais, né? Então, algumas pessoas falam também comigo que encontram em mim ou naquilo que eu falo um certo descanso, e o segredo é que não é de mim. Esse é o segredo. O segredo é porque é daquele que está comigo. E é sobre isso que eu queria falar nesse encerramento de ciclo e nesse ciclo novo que está sendo iniciado, para que a gente possa entender esse descanso verdadeiro, essa paz que vai além do entendimento. Daí por isso eu preparei assim 3 partes, né? Que é o porquê precisamos desse descanso para as nossas almas, o que é esse descanso das nossas almas e como ter esse descanso para as nossas almas. Por que nós precisamos, o que é e como ter. Para a primeira pergunta, Jesus ele responde: a gente tem essa necessidade, e ele fala: venham a mim todos que estão cansados e desanimados, né? Então, quem são esses todos? A gente vai ver lá na tradução, realmente são todos. Não é um grupo específico, não tem ali uma oração explicativa que está trazendo como se fosse um grupo especial, não. É todos mesmo, são todos. E ele está querendo dizer que todos estamos cansados. E nós pensamos nisso muitas vezes, que estamos cansados, que esse ano foi um ano cansativo, ou foi um ano difícil, mas será que esse cansaço necessariamente é o cansaço que Jesus está falando? Né? A gente tem que ver o que Jesus está querendo dizer com cansaço. Quando a gente treina, a gente fica cansado. Quando a gente trabalha, a gente fica cansado fisicamente. Às vezes pode ter um cansaço emocional.
o Luigi está meio cansado, que eu estou vendo aqui. Mas não tem problema, a gente fica cansado no dia a dia. A rotina pega, o cruzeiro cansa, né? O pessoal foi no cruzeiro, cansa pra caramba, agita e tal. Mas será que é só isso que Jesus está falando? Não, ele está falando de um outro cansaço. Mas antes a gente vai ver o porquê que nós precisamos desse descanso. Quanto mais velhos nós ficamos, né, a gente vai percebendo, vai ficando mais real e mais pesado até esse entendimento de que a gente não vai conseguir completo descanso das nossas almas. Mesmo se a gente conseguir total satisfação no nosso trabalho, na nossa parte social, na nossa parte emocional, romântica, isso não é suficiente. Quando a gente é mais novo, a gente tem uma ilusão que quando tiver tal coisa vai dar certo e vou ficar bem, mas a gente vai conseguindo e parece que não é suficiente. E falta algo mais. Daí existem duas respostas, né? Na verdade existem mais, mas a resposta moderna e a resposta religiosa para isso. A resposta moderna, ela diz o seguinte: você está cansado, mas é só você que decide o que é melhor. Vá atrás disso que você está realmente pensando que precisa, então você terá descanso e será feliz. Só que na verdade isso é um peso também. Isso também é um fardo, também é um jugo, e é um dos motivos por que precisamos desse descanso. Tem uma frase que eu gosto muito, de um ator que eu gosto muito, que é o Jim Carrey. Volta e meia eu falo essa frase, que todo mundo conhece Jim Carrey? Sim? Todo mundo? Sim? Talvez os mais novos não tenham visto ele no auge, né? Mas ele era o mais bem pago, aí, mais famoso da comédia de Hollywood. E ele falou um negócio muito interessante. Ele fala assim, ó: eu profundamente desejo que todos consigam conquistar aquilo que suas almas mais anseiam, para que então vocês percebam que essa não é a solução. E não sou eu que estou falando, não é nem o Zé Ninguém, é um cara que conquistou tudo o que ele queria. Mas por que então isso não é suficiente? Porque, na verdade, no fundo a gente sabe que eventualmente a gente vai perder até essas melhores coisas. Tudo vai passar. Na vida tudo passa. Não precisa completar não, né? Mas existe também a resposta religiosa. A resposta religiosa é o seguinte, ó: seja bom o suficiente de acordo com o que Deus deseja. Faça tais e tais atitudes, aí então você terá Deus, aí então terá a bênção de Deus, a alegria e descanso que tanto você deseja, tanto que precisa. E é muito parecido com o que está dizendo lá em Mateus 23, versículo 4, eu vou ler. Ó, Jesus está falando que essa resposta religiosa, na verdade, fala isso, ó: eles que são os fariseus religiosos, eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Então a resposta religiosa de que você tem que fazer, ser e tal, papapá, para que aí sim você vai ter o descanso e vai merecer e vai ser bom o suficiente, aí Deus vai estar contigo. É isso que Jesus está falando? Porque Jesus é religioso? Também não é isso. Jesus ele fala algo contra isso. Jesus não está trazendo esse peso como o peso dos fariseus e de qualquer religião em última análise. A religião é você faz por merecer, e aí quando você faz, você se orgulha do que você fez. E o evangelho é você se orgulha daquilo que ele fez, daquilo que Deus fez por nós, e isso vai te libertando. Ou seja, sejam pessoas religiosas, sejam pessoas modernas, naturalmente estamos tentando viver a expectativa de alguém, a sua mesmo ou a de outro, porque erroneamente nós buscamos obter valor e descanso daquilo que nós fazemos, somos e ou sentimos. A gente acha que por fazer, isso é a nossa identidade, mas a gente na verdade sabe que não é. Tipo assim, se você de repente mentiu, você sabe que você não é só mentiroso, mas às vezes quando você vê alguém mentindo, você quer reduzir aquela pessoa a mentira. Ah não, aquela pessoa é mentirosa, mas a gente sabe que não é assim. A gente sabe que tem coisas boas também, então a gente não é só o que a gente faz, a gente é além do que a gente faz. Mas a gente às vezes se engana com o que a gente é, o que a gente trabalha, com o que a gente trabalha. Então eu sou professor, eu sou bombeiro, eu sou dono de casa, então é isso que eu sou. Mas quantas vezes já não mudamos daquilo que nós éramos? Então nós também não somos isso. E também a gente às vezes se engana porque a gente acha que é o que a gente sente. Viva pelo que você sente. Só que, vamos lá, quem sente aqui que precisa ser mais saudável?
Eu também. Mas quem às vezes sente também uma vontade de comer porcaria? Eu também. Então, quem é você? Você é o saudável ou é o que sente outra coisa? Daqui a pouco vai ter algumas coisinhas aí. A gente não é nenhum nem outro. A gente é algo além, certo? A gente consegue escolher. Mas o que nós somos então? É isso que vamos ver. E é isso que não somos. É por isso que não temos descanso. Porque nós achamos que é isso que vai nos dar descanso. O que sentimos, o que fazemos, o que praticamos. E o Carl Jung fala uma frase bem legal. Carl Jung, que é o pai da psicologia analítica, ele fala assim, ó: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então nós precisamos nos analisar. Será que eu realmente estou descansando? Estou cansado ou aliviado? Se nós não olharmos para nós mesmos e não enfrentarmos essa verdade que está no nosso interior, nós nunca seremos aliviados. A gente sempre vai estar com esse peso. Então, a gente mais ou menos está afirmando: a qualidade do meu algo é a medida do meu valor. A qualidade do meu eu na profissão, a qualidade do meu eu no casal, a qualidade do meu eu alguma coisa, isso é a medida do meu valor. A qualidade da minha moral, é isso que eu sou. Ou a qualidade do meu trabalho. Mas é isso que na verdade que nos dá mais peso ainda. Todas as nossas almas precisam de descanso, porque essas respostas nunca vão nos dar descanso. Quando você faz sua identidade, seu descanso serem baseadas na sua performance, você nunca terá seu descanso, porque o veredito nunca vem, porque a performance também nunca termina. Eu compartilhei essa frase até com alguns recentemente. O veredito da nossa alma, o descanso nunca vem porque a gente baseia algo que nunca termina. Então é por isso que todos nós, Jesus está dizendo aqui que todos nós precisamos desse descanso para as nossas almas, que é muito mais profundo que qualquer coisa que possamos ter aqui somente na terra. O que é então esse descanso que ele está prometendo para nós? Nós lemos aqui, e vocês já leram: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O que ele fala depois? Peguem sobre vós o meu jugo. O descanso de Jesus é um peso? O descanso de Jesus é um jugo? O jugo, o que é o jugo? O jugo você vê na época, quem conhece de agricultura já viu alguma coisa assim, que tem, principalmente antigamente, né? Tinham bois, cavalos, e aí eles colocavam no pescoço, assim, um do outro, e andavam junto para poder arar a terra, fazer algumas atividades. Então Jesus, ele fala: tomem o meu jugo, tomem o meu fardo. Parece ser meio contraditório. Como assim? Se eu tenho que estar aliviado, como é que eu vou pegar um peso? Tá cansado? Pega meu peso. Se a gente focar na palavra peso, a gente não entende. Mas se a gente focar na palavra meu, a gente entende. Porque o que Jesus está falando é que todos nós estamos cansados. Não existe ninguém que não tenha um peso. Qual que é o segredo? Pegar o peso dele. Porque o peso dele é leve e suave. O meu jugo. Nós estamos todos conjugados a algo. Nós estamos sempre com um entendimento, buscando alguma coisa, e isso que está sendo o nosso maior foco e propósito, a nossa identidade. Outra coisa que era o jugo na época de Jesus importante, era o seguinte: quem já fez curso, técnico, faculdade, sabe que todo professor ele tem uma metodologia, né? Ele tem uma forma de explicar e uma forma de avaliar, certo? É uma metodologia. Naquela época não era a palavra metodologia, era a palavra jugo. O que era o jugo? Era um grupo de pensamento, de entendimento dos mestres daquela época. Quando Jesus fala, pega o meu jugo, ele está se colocando como um mestre daquela época. Não era qualquer um que falava assim, pega o meu jugo. Ele está se colocando como um mestre, como um discipulador. Alguns já viram aqui, a gente já conversou, né, do discipulado. Ele está se colocando como esse mestre em nós, como os discípulos dele. A gente leu que ele revela a todos, só é revelado a todos que ele quer revelar, e ele chama a todos. Ele quer se revelar a nós, ele quer nos ensinar.
E a diferença é o seguinte: naquela época, porém, esse jugo, esse professor, ele não ficava só algumas horas com o aluno, era todo instante. Eles comiam juntos, limpavam as coisas juntas, eles aprendiam juntos, ouviam do mestre. Era uma alegria para o discípulo, era uma honra para alguém ser chamado de discípulo. Você falava: caramba, eu tenho um jugo de alguém. Paulo, ele fala que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, era um grande mestre daquela época. Era um jugo que ele tinha uma honra, ele tinha uma alegria. Era como assim, um grande mestre, eu conheço esse cara de perto. E aí Jesus vira para todos naquela época e para a gente também, e ele diz essa mesma coisa. Ele fala: ó, você só terá a liberdade e descanso que você quer e precisa se você tomar o meu jugo, se você for o meu cônjuge, se você se conjugar a mim, se você desistir do seu direito de autodeterminação e o der para mim, apenas se você me deixar ser o Senhor e Mestre, assim você vai ter descanso. Talvez você está pensando, porque é um pensamento moderno também: bom, mas tudo o que importa realmente é a liberdade. Vocês já devem ter ouvido falar: não deixe ninguém mandar em você, nunca ninguém deve ou pode te dizer o que você tem de fazer. Pô, mas isso já não seria alguém te mandando fazer alguma coisa? Isso já não estaria te privando da liberdade? Então não tem saída, a gente sempre tem algo mandando em nós. Nós sempre temos algum jugo. E esse jugo de não deixe ninguém mandar em você, ele causa problemas nos seus relacionamentos e no seu futuro. Esse jugo de que tudo que importa realmente é a liberdade, é uma mentira. Pegue o meu jugo, Jesus diz, porque nós já estamos com o jugo de algo. É impossível não viver por algo, submisso a algo, com um propósito de vida. Porém, todo Senhor e Mestre que a gente colocar, que não seja Jesus, irá nos oprimir. Seja uma pessoa, seja algum esporte, seja alguma ideologia, seja algum dinheiro, algum amor romântico, até você mesmo. Você não é capaz de suportar o seu próprio peso, o peso da sua alma. Não tem como uma criança cuidar dela mesma. Precisa de alguém maior, alguém mais sábio, alguém mais poderoso, mais amoroso para ensiná-lo. Nada pode nos dominar e nos libertar a não ser o verdadeiro Jesus. Não é o Jesus que muitas vezes você já escutou falar. Não é o Jesus que é assim, faz por onde que eu vou estar contigo, né? Não é o Jesus assim, não. É o Jesus verdadeiro. Somente Ele, esse Senhor e Mestre, Ele pode carregar esse peso. Nenhum outro vai ser capaz. Até mesmo coisas boas se tornam más se você coloca essas coisas como número 1 da sua vida. Você vai destruir e vai ser destruído por essa coisa. Se você colocar o dinheiro como número 1, você vai fazer de tudo para o dinheiro, você vai acabar muitas vezes perdendo dinheiro até, muitas vezes perdendo pessoas, perdendo sono. Então, para ganhar dinheiro, não queira dinheiro acima de tudo. Ou alguma pessoa: eu quero muito ser aceito pelos outros, então eu fico todo tenso, será que eu vou ser aceito por alguém? E aí, ao tentar ser aceito por alguém, eu não consigo ser aceito por ninguém, porque eu fico preso, fico com medo do que vão achar de mim. Então aquilo que você coloca no número 1 da sua vida, que não é Jesus, isso vai te destruir. Apenas Jesus tem esse poder, mas é como eu falei, é o Jesus verdadeiro, não é o Jesus criado. Imagina o seguinte: todo mundo conhece o Drauzio Varela? Alguém não conhece? Vocês lembram as características dele, certo? Imagina que alguém fala assim, ó, eu conheço um médico, Drauzio Varela, ele pode te ajudar. Ele é baixinho, bem gordinho e preto. Vai atrás desse cara, e ele tem uns fundamentos indianos. E aí você vai atrás do Drauzio Varela que ele falou, porque você entende como Drauzio Varela. Só que tem como Drauzio Varela te ajudar de verdade? Você está indo atrás de um cara que não existe, está indo atrás de um Drauzio Varela que não é o Drauzio Varela que funciona. É a mesma coisa com Jesus. A gente cria coisas sobre Jesus, mas quem é Jesus? A gente tem um texto que fala, comprovado historicamente, que define quem ele é. Vá atrás desse Jesus, do Jesus verdadeiro, não dos que as pessoas falam que é. Então é isso que é o descanso, é o jugo dele, é o ensinamento dele. Porque na verdade estamos todos cansados, estamos todos já conectados a algo que nos oprime. Então, a última pergunta para a gente acabar. Minha mãe achou legal. Alguém achou legal alguma coisa?
a última pergunta, que é: como conseguir esse descanso? Porque é isso que é o descanso, isso é o porquê nós precisamos, mas como eu consigo, na prática, ter esse descanso? Parece uma coisa que ninguém consegue. Existe, é possível esse descanso, obter esse descanso? Jesus fala que sim. A gente leu aí, na minha versão não está pequenino, mas tem alguma versão aí que vai estar pequenino. Alguém aí viu? Mateus 13, versículo... Cadê? Qual que é? Oi? 20... Desculpa, 11. É isso, por isso que eu não estou achando. Mateus 11, perdão. Mateus 11, versículo 25. Porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos simples. Tem alguma que está pequeninos? No original, pequeninos crianças pequenas, filhos pequenos. Você escondeu essas coisas dos que acham que sabem, mas revelou aos pequeninos, às crianças que reconhecem que não sabem. Então, como que a gente consegue esse descanso? Como colocar na nossa vida? Jesus ele fala: se torne como um pequenino, como uma criança pequena. Essa criança pequena, a gente não dá, mas o que isso quer dizer? Tipo assim, qual que é a relação, qual que é a analogia? Tem pelo menos duas coisas que tem a ver. A primeira coisa é o seguinte: a criança pequena, ela sabe que precisa de ajuda. Uma criança pequena de verdade, ela vai chamar por ajuda. Bem pequena mesmo, tá? Talvez 3. A gente cantou, né? Abba. É uma maneira que os judeus falavam, né? Abba, desde pequeno. Adulto também, mas desde pequeno já chamava Abba. Eles sabem que não conseguem, sabem que precisam de ajuda. Eles falam assim sempre, eu não consigo, ou então me carrega, me pega no colo, sabe? Só com a palavra colo, ou chora. Ele reconhece que não sabe. Eles sabem que não sabem e eles fazem perguntas. A segunda coisa é que eles entendem que são completamente amados. Eles são completamente confiantes que o seu pai o ama. Aquela pessoa que cuida dele está amando. Ela acorda no meio da noite, do nada, ela não tem nenhum problema em chegar no pai e chamar para acordar. Ela não pensa: putz, será que ele vai me ajudar? Será que ele vai me amar ao ponto? Ele vai atrás. Até às vezes eles sabem que estão errados, o pai está brigando, e aí a criança chora e pede o colo do pai. Não aconteceu? Já viram? Eles sabem que não é isso que vai impedir o pai deles de amá-los. Então, são essas duas coisas, pelo menos, que nos fazem entender esse descanso e receber esse descanso. Reconhecer que não sabemos de tudo, que precisamos de ajuda. E reconhecer que somos completamente amados pelo nosso Pai. Completamente amados pelo nosso Pai. O erro que nos faz não receber esse descanso é que a gente às vezes só pega uma dessas coisas. A gente só acha que a gente é errado, mas a gente não confia, não entende que a gente é totalmente amado. Ou então a gente só acha que a gente é amado, mas não entende que é errado. E normalmente, pode perguntar para as pessoas reconhecem que são falhas. Não, eu não sou perfeito. Só que a questão não entendem tão profundamente que são amadas, como na revelação em Cristo Jesus. Jesus deixa isso escancarado. Mas você pode pensar, qual será que você precisa acreditar mais? Você precisa acreditar mais que você é amado, tem que entender mais sobre isso, ou você tem que entender mais que você é falho? E não é falar da boca para fora, né? Eu sou falho. Aí alguém vira para você e fala: pô, você errou ali, aí você não gosta. Então realmente, se analise, né? Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro se desperta, né? O Carl fala. Então, a dificuldade normalmente está no segundo. Então, e essa que vai ser a pergunta aqui que eu queria terminar. Você reconhece então realmente o amor de Deus? Não você reconhece realmente sobre o amor de Deus. Você reconhece o amor de Deus no profundo da sua mente e do seu coração. Às vezes você fala: não, eu sei que Deus me ama, mas na prática isso não muda nada. Eu acredito em Deus, mas não muda nada. C.S. Lewis ele fala: tudo que não é eterno é eternamente inútil.
Se Deus existe, não tem nada mais importante do que Ele. Se o amor dele é real, não tem amor maior do que Ele. Mas será que nós entendemos isso? Será que nós colocamos isso no nosso dia a dia? Temos esse descanso? Conhecer sobre não é conhecer algo. Vocês podem conhecer sobre mim várias coisas, mas é andando comigo que vocês irão me conhecer. E perguntando para mim o que eu penso, enfim, é a mesma coisa com Deus. Não adianta só falar, não, eu conheço sobre Deus, né? Igual Jó falava, né? Antes eu conhecia você de ouvir falar, agora de contigo andar, agora meus olhos te veem. E talvez você não conheça profundamente, você nunca teve uma experiência com Deus. E as experiências acontecem, um toque sobrenatural, uma coisa assim, acontecem. Eu creio que acontece, já aconteceu comigo e com tantos aqui. Só que você pode até pedir isso, um toque espiritual, alguma coisa assim, mas o que Jesus fala aqui não é isso que é o foco principal. Não é isso que vai te dar o descanso totalmente. Porque você pode às vezes ficar viciado em receber esse toque, viciado em receber um sobrenatural para que você se sinta amado, que você entenda que você... E a gente não precisa disso, e a realidade é que a gente não vai receber essas experiências, esses milagres toda hora, senão já não seriam milagres. Então, isso pode até acontecer, se você não teve nenhum disso, né? Eu incentivo você que peça e ore a Deus para que Ele te toque, Ele traga isso em você. Mas do que adianta termos o toque dele se não conhecermos ele e nem aquilo que ele pode nos entregar? Temos que vê-lo como ele é. Como ter esse descanso para as nossas almas então? Vendo Jesus vindo como ele é, não sem julgamento algum, não sem sentença alguma, e nem também trazendo essa sentença e justiça e julgamento. Ele veio nessa primeira vinda para levar o nosso julgamento, para levar a nossa sentença. Isso que ele veio fazer nessa sua primeira vinda. Vendo ele fazer isso, um completo julgamento da humanidade vai acontecer, é necessário, porque senão seria ficado pontas soltas, ficariam injustiças por aí. E Deus não é injusto. A gente pode até conversar sobre isso, se alguém tiver interesse em perguntas. Mas um julgamento é necessário, mas ele não veio para nos julgar. O Filho do Homem não veio para condenar, mas para salvar. Porque se ele tivesse vindo para condenar na primeira vez, não ia sobrar ninguém, não ia ter um que não fosse condenado, não ia ter um que pudesse acessar esse alívio, esse descanso. Ele veio essa primeira vez para levar o nosso descanso. Se ele não tivesse vindo assim, ninguém poderia ter esse descanso que ele está falando, tanto agora quanto eternamente. E todos nós queremos e precisamos desse descanso. Nós manifestamos isso pelo nosso desejo do saque. Lembra do saque? Sistema, como é que é? O sistema de atendimento ao cliente. Então não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do saque, que é o seguinte: segurança, autonomia e conexão. Todo ser humano precisa disso. Segurança, autonomia e conexão. A gente precisa porque a gente está buscando esse descanso. A gente manifesta isso buscando isso. Buscando essa segurança, autonomia e conexão. E a gente começa a entender, a perceber e a receber esse amor de Deus quando nós vemos Jesus perdendo totalmente esses três, para que nós pudéssemos tê-los eternamente. Ele perde toda a segurança que ele tinha, toda a conexão que ele tinha com o Pai, toda a autonomia. Ele se limita a ficar preso numa cruz, para que pudéssemos então ser totalmente livre, totalmente seguro, totalmente com a conexão com o Pai. Nenhum outro Senhor, Deus, visão de mundo, mestre, fez, faz e fará isso por você. Nenhum será manso e humilde para realmente dar esses três e a verdadeira salvação da sua alma, o verdadeiro descanso, porque ele fez por amor e por graça. Pode ir atrás, até mesmo se seu propósito é não ter nenhum propósito, isso te traz um peso. Isso é uma coisa de performance, de trabalho, mas o que Jesus fala aqui não é isso. Ele nos dá como um presente, como um dom verdadeiro, não por meio dessa conquista, mas por graça.
Veja ele perdendo seu descanso para que você tenha verdadeiro descanso e comece a ter o descanso que você sempre quis e precisou. Ele livremente pegou o cansaço, esse peso, o jugo que nós merecíamos, para que ele pudesse vir para nós e dizer: vinde a mim, e eu vos aliviarei gratuitamente, graciosamente. Que você aceite, que você receba descanso desse amor, assim como eu, que experienciei isso, e não tem nada melhor na minha vida que eu queira deixar como mensagem para vocês do que isso. O amor dele, essa graça, o verdadeiro amor. Faça isso de verdade com seu coração, e você terá esse verdadeiro novo ciclo, esse verdadeiro novo nascimento, um ciclo de descanso para a sua alma, um ciclo que começará agora e permanecerá para toda a eternidade. Amém? Então, que a gente possa descansar no amor de Deus. Amém?